Olá, estudantes! Dando continuidade aos nossos estudos, hoje nós vamos trabalhar a aula 2 com o conteúdo Separação de misturas homogêneas. Antes da gente começar a falar da separação de misturas propriamente dita, vamos recordar alguns conceitos importantes. Na aula passada, nós estudamos o que são substâncias puras, substâncias simples e substâncias compostas. Ainda estudamos misturas homogêneas e misturas heterogêneas. Para a aula de hoje, é muito importante a gente recordar o que são misturas. Elas são, na realidade, a associação de duas ou mais substâncias. Notem os exemplos. À esquerda, nós temos o álcool a 70%, que é aquele álcool que nós encontramos no mercado e utilizamos na limpeza doméstica. Ele é uma mistura de água mais etanol. Quando nós olhamos para o frasco, a gente vê apenas uma fase, uma camada homogênea. Portanto, o álcool 70% é uma mistura homogênea. À direita, nós temos o exemplo do refrigerante. Ele é, na verdade, uma mistura de diversas substâncias e nós conseguimos ver duas fases: a fase líquida e os gases, que formam uma fase gasosa. Nós temos, portanto, o refrigerante como uma mistura heterogênea bifásica. Na natureza, a maior parte dos materiais que nós encontramos são misturas. Entretanto, às vezes nós necessitamos de apenas um dos componentes dessa mistura. Como fazer então? Foram desenvolvidos diversos métodos de separação para que nós pudéssemos obter o componente de interesse. Esses métodos são baseados nas propriedades das substâncias, e são essas propriedades que nós vamos recordar agora. Observem a imagem. Nela, nós temos a representação da água em seus três estados físicos: sólido, líquido e gasoso. No estado sólido, aqui na imagem, nós temos os cubos de gelo. Vale lembrar que substâncias no estado sólido têm forma constante e volume constante. Nós temos no centro a água no estado líquido, que é essa água dentro do copo. Substâncias no estado líquido têm o seu volume constante, entretanto a sua forma variável. Lembrando, eu tenho 250 ml de água, por exemplo, dentro desse copo. A água, ela toma o formato do recipiente que a contém, portanto, essa água está no formato do copo. Se eu pegar essa mesma quantidade de água e colocar numa jarra, eu continuarei com o mesmo volume de água, 250 ml. Entretanto, agora esse volume vai tomar a forma da jarra. Se eu pegar essa água e jogar no chão, a água vai simplesmente ficar esparramada, vai formar uma poça, mas eu ainda tenho o mesmo volume, 250 ml. Então, substâncias no estado líquido possuem volume definido, entretanto a sua forma varia. Na última imagem, nós temos a água no estado gasoso. Na verdade, é vapor de água, ela está passando do estado líquido para o gasoso nessa imagem. Lembrando que substâncias no estado gasoso nós não conseguimos enxergar. A característica das substâncias nesse estado é que elas não possuem nem forma e nem volume definidos. Vale lembrar, meio difícil dar uma forma para o ar. Na natureza, as substâncias mudam de estado físico. Vamos começar a ver essas mudanças. A primeira, do estado físico sólido para o líquido, nós temos a fusão. Um exemplo é o gelo derretendo. O gelo é água no estado sólido e ele passa para o estado líquido. Essa mudança ocorre devido ao aumento de temperatura da substância. Se a nossa temperatura continuar aumentando, do estado líquido nós teremos a passagem para o estado gasoso. Essa é a vaporização. Aqui é bastante importante a gente destacar: existem três tipos de vaporização. A evaporação, que é o que acontece, por exemplo, com a nossa roupa úmida no varal. Nós temos a ebulição, que é uma vaporização mais rápida. E nós temos a calefação. A calefação é a mais rápida de todas as formas de vaporização.
É o que acontece quando, por exemplo, a gente deixa uma gota de água cair sobre uma panela, uma frigideira quente. A gota cai contra o metal da panela e imediatamente ela passa para o estado gasoso, chega a fazer aquele barulhinho, tsh, fazendo o caminho inverso agora. Substâncias no estado gasoso para o estado líquido passam pelo processo de condensação ou liquefação. Nesse caso, ao invés de ganhar temperatura, é necessário uma redução da temperatura para que essa mudança de estado aconteça. Um exemplo de condensação é quando nós estamos cozinhando e tampamos a panela. Como a tampa da panela está mais fria, o vapor de água bate contra a tampa e a água do estado gasoso passa novamente para o estado líquido. Do estado líquido para o estado sólido, nós temos a solidificação. Um exemplo de solidificação é quando nós vamos fazer gelo. Colocamos água no estado líquido na forminha, colocamos a forminha no congelador e a água passa do estado líquido para o estado sólido. Da passagem do estado físico sólido para o líquido e do líquido para o gasoso, nós temos um aumento da temperatura das substâncias. Enquanto que da passagem do estado gasoso para o líquido e do líquido para o sólido, nós temos uma redução da temperatura. Existe ainda uma quinta mudança de estado, que é a sublimação. O que acontece? Na sublimação, a substância passa do estado sólido direto para o gasoso, ou vice-versa. Um exemplo muito famoso é a naftalina, aquela bolinha que a nossa mãe coloca lá na gavetinha para espantar traças. A naftalina, ela passa direto do estado sólido para o gasoso, de forma que quando a gente coloca as bolinhas na gaveta, ela vai reduzindo de tamanho até que ela desaparece. Uma propriedade bastante importante que advém dessas mudanças de estado físico é o ponto de fusão. O que seria isso? O ponto de fusão nada mais é do que a temperatura na qual determinada substância passa do estado sólido para o estado líquido, ou seja, que ela sofre fusão. Notem, o ponto de fusão ele é diferente para cada substância. Por exemplo, o ponto de fusão da água, ou seja, o ponto em que o gelo começa a derreter, a temperatura em que o gelo começa a derreter, é de 0 graus Celsius. O etanol, por exemplo, que lembra nós utilizamos para fabricar o álcool que apareceu lá no primeiro slide, ele tem o seu ponto de fusão a menos 114,1 graus Celsius, ou seja, o álcool aos 114 graus, ele estará passando do estado sólido para o líquido. E, finalmente, o ponto de fusão do ferro são 1538 graus Celsius. Para a gente conseguir derreter uma barra de ferro puro, é necessário esquentar o ferro até 1538 graus, para ele sair do estado sólido e entrar no estado líquido. Outro conceito importante é o ponto de ebulição. Quando a substância atinge o ponto de ebulição, ela vai passar do estado líquido para o estado gasoso. E, assim como o ponto de fusão, ele também é específico de cada tipo de substância. Notem, o ponto de ebulição da água é de 100 graus Celsius, podendo haver pequenas variações, dependendo, por exemplo, de pressão. O do etanol é de 78,37 graus. Já o do ferro, 2.862 graus Celsius. Diferentes substâncias, diferentes pontos de ebulição. O último conceito que nós vamos recordar hoje é o de densidade. O que é densidade? Nada mais é do que a relação entre a massa e o volume. Massa, pessoal, é a quantidade de matéria que está formando aquele corpo. Já o volume é o tanto de espaço ocupado por ele. É aquela velha pergunta: o que pesa mais, 1 quilo de algodão ou 1 quilo de chumbo? Na verdade, os dois terão a mesma massa. Nós temos uma massa de 1.000 gramas de algodão, uma massa de 1.000 gramas de chumbo. A diferença entre eles é que para você ter 1.000 gramas de algodão, você precisa de muito espaço para caber esse algodão todo. Em compensação, o chumbo, você precisa de um espaço bem menor para caber esses 1.000 gramas de chumbo. Vejam na imagem. O algodão,
tem as suas moléculas, as moléculas que o compõem, mais espaçadas uma da outra. Então, ele precisa de mais espaço para a gente conseguir juntar 1000 gramas de algodão ou 1 quilo de algodão. O chumbo, por sua vez, notem, os átomos do metal, eles ficam bem próximos um do outro. Portanto, 1000 gramas ou 1 quilo de chumbo vão ocupar um espaço bem menor. Mas, reforçando, em ambos os exemplos, a quantidade de matéria é a mesma. Colocando em outras palavras, densidade é a concentração de matéria num determinado volume. Ela é uma propriedade específica da matéria, ou seja, varia de substância para substância. Como é que a gente expressa isso matematicamente? Através da fórmula aqui no cantinho esquerdo do slide. Densidade vai ser igual a massa dividido por volume. Prestem atenção na notação. O M minúsculo simboliza a massa. Ele é sempre minúsculo, tá, pessoal? E simboliza a quantidade de matérias. Pelo sistema internacional, a unidade utilizada é o quilo. Entretanto, a maioria das vezes que a gente vê e que a gente vai trabalhar, ela estará medida em gramas, cujo símbolo é a letra G minúscula. O V maiúsculo simboliza o volume. De novo, aqui eu dou um destaque. O V estará na forma maiúscula. E ele simboliza o espaço ocupado pela substância. Pelo sistema internacional, nós utilizamos metros cúbicos. Já para a gente trabalhar, a gente vai utilizar centímetros cúbicos. Uma curiosidade, 1 centímetro cúbico equivale a 1 mililitro. Notem, existem diversas unidades de medida diferentes que nós podemos utilizar para expressar tanto a massa quanto o volume no cálculo de densidade. Para a massa, gramas, quilogramas. Para o volume, podem ser usados centímetros cúbicos, metros cúbicos, mililitros, litros. Entretanto, o nosso objetivo agora não é trabalhar conversão de unidades. Esse conteúdo vocês vão ver, provavelmente, no momento futuro, lá no ensino médio. Aqui, eu gostaria que vocês focassem em gramas para massa e centímetros cúbicos para volume. Um aspecto importante de nós destacarmos é a relação que existe entre densidade e volume. Densidade e volume são grandezas inversamente proporcionais. O que isso quer dizer? Significa que quanto maior a densidade, menor o volume. Em outras palavras, quanto mais denso um material, menos espaço ele ocupa. Por outro lado, quanto menor a densidade, maior o volume, maior o espaço ocupado. De novo, voltamos ao exemplo do chumbo e do algodão. Em ambos os casos, nós temos 1 quilo, é a nossa quantidade de massa. No entanto, a densidade do chumbo é uma densidade alta. Por isso, o volume, o espaço ocupado por 1 quilo de chumbo é relativamente pequeno quanto comparado com o espaço ocupado por 1 quilo de algodão. O algodão tem uma densidade muito menor que a do chumbo. Como a densidade do algodão é pequena, o espaço ocupado pelo algodão será um espaço bem maior. Outro aspecto importante de nós destacarmos é que substâncias de maior densidade tendem a ficar no fundo. Aqui nós estamos falando de líquidos ou de gases. Vamos pegar um exemplo da mistura de água com óleo que nós utilizamos na nossa última aula. Mesmo que nós agitemos essa mistura com uma colherzinha ou tente misturar agitando o copo, depois de um tempo, a água vai se separar do óleo novamente, formando fases distintas. E sempre, em todos os casos, o óleo vai ficar acima da água, nunca o inverso. Por que isso acontece? Porque a água possui uma densidade maior do que o óleo. Notem os valores. A água tem a densidade de 1 grama por centímetro cúbico. O óleo, por sua vez, tem a densidade de 0,89 gramas por centímetro cúbico. Assim sendo, a água vai ficar por baixo e o óleo vai ficar na camada superior. Agora que nós já finalizamos a nossa revisão de algumas propriedades bastante importantes, como
ponto de fusão, ponto de ebulição e densidade. Finalmente, vamos abordar 5 formas de separação de misturas homogêneas. São elas na sequência: destilação simples, destilação fracionada, fusão fracionada, liquefação fracionada e evaporação. Vamos começar. Primeira separação de misturas de hoje, destilação simples. Ela é utilizada para a separação de uma mistura de um sólido com um líquido. Exemplo, uma mistura de sal com água. O sal é sólido. Misturado à água, ele se dissolve, formando uma solução, uma mistura homogênea de água mais sal. Como é que funciona a destilação simples? A mistura homogênea é colocada num balão de fundo redondo, ela é aquecida, a parte líquida entra em ebulição, os vapores são captados aqui pelo condensador, como o próprio nome fala, condensador, é onde vai haver a condensação desses vapores. Aqui nós temos a entrada de água da torneira mesmo, nessa parte superior a saída, e o condensador tem a função de fazer esses vapores baixarem de temperatura, passarem do estado gasoso para o líquido, ou seja, condensarem. Então, o líquido resultante, ele é recolhido. A parte sólida vai ficar para trás no balão de fundo redondo. As temperaturas aqui desse sistema não são suficientes para fazer a parte sólida entrar no estado líquido, ou seja, para ela passar pelo processo de fusão. No final, sobra a parte sólida da mistura aqui no balão de fundo redondo e a parte líquida separada. A segunda forma de separação de mistura homogênea é a destilação fracionada. Essa é uma forma extremamente importante de separação de misturas. Ela vai separar misturas formadas por líquido mais líquido. Por exemplo, o álcool, que a gente viu lá no primeiro slide, que é uma mistura de etanol com água. Ou, por exemplo, água mais acetona. Também em processos industriais, ela é utilizada para separar os diferentes componentes do petróleo, que é uma mistura homogênea. Como é que funciona? A destilação fracionada vai se basear nos diferentes pontos de ebulição dos componentes da mistura. A mistura é colocada novamente num balão de fundo redondo. Essa mistura é aquecida. O primeiro líquido, o de ponto de ebulição mais baixo, vai vaporizar e vai passar aqui pela coluna de fracionamento. Aqui ao lado nós temos um condensador que coleta esses vapores, é o mesmo esquema de funcionamento. Nós temos a entrada de água da torneira mesmo, aqui em cima a saída. Os vapores serão condensados e serão recolhidos. Aqui o termômetro tem um papel fundamental. Quando o primeiro dos líquidos começa a passar pela mudança de estado, entra em ebulição, a temperatura vai estacionar, vai se tornar constante, até que toda a quantidade dessa primeira substância tenha passado do estado líquido para o gasoso. Apenas depois que toda ela mudou de estado, é que a temperatura vai voltar a subir novamente. Então, é muito importante estar monitorando a temperatura para se ter o controle de qual líquido, qual substância está vaporizando, passando pelo processo de ebulição. Nesse slide eu trago para vocês o exemplo da destilação fracionada do petróleo. Esse é um processo extremamente importante em termos econômicos. Na imagem, nós temos aqui mostrando primeiro um reservatório de petróleo bruto. Ele passa por uma retorta, ele é aquecido. Em seguida, esse petróleo aquecido é direcionado para uma torre de destilação ou coluna de destilação. Nele, as frações com os maiores pontos de ebulição condensam primeiro e são recolhidas. À medida que os vapores vão subindo, a temperatura vai reduzindo, os vapores das diferentes substâncias se condensam e elas são retiradas. As chamadas frações são recolhidas. A primeira fração que nós temos é o betume, utilizado, por exemplo, na fabricação de asfalto. Na sequência, nós temos o lubrificante, o óleo combustível utilizado, por exemplo, na navegação, o óleo diesel, combustível muito comum em caminhões,
o querosene de aviação. Na sequência, nós temos a retirada dos solventes, como nafta. Uma das últimas frações a ser separada é a da gasolina automotiva. E, finalmente, com o menor ponto de ebulição, o gás propano, que, por exemplo, é o gás que nós usamos na nossa cozinha. O terceiro tipo de separação de mistura de hoje é a fusão fracionada. Ela é utilizada para separar misturas homogêneas de componentes sólidos. Por exemplo, mistura de enxofre mais areia ou o ouro 18 quilates. Ouro 18 quilates é uma liga metálica formada por 75% de ouro e 25% de outros tipos de metal, que podem ser zinco, cobre, prata, entre outros. Aqui no exemplo, eu trouxe para vocês um par de alianças feitas com ouro 18 quilates, formado pela mistura de prata e ouro. Eu quero separar essa liga, como eu faço? Esse material será submetido a altas temperaturas, até alcançar o ponto de fusão mais baixo entre eles. No caso, nós temos o ponto de fusão da prata, que é de 962 graus Celsius, e temos o ponto de fusão do ouro, que é de 1064 graus Celsius. Como o ponto de fusão da prata é mais baixo, ela vai derreter primeiro, de forma que a prata sai dessa mistura na forma líquida e o ouro permanece para trás, na sua forma sólida. O nome, pessoal, ajuda bastante. Olha só, fusão fracionada. Vai depender, então, do ponto de fusão dos componentes da mistura. Quarta forma de separação de mistura homogênea de hoje, a liquefação fracionada. Ela é utilizada para misturas homogêneas de substâncias gasosas. Exemplo, os gases atmosféricos. É assim que nós obtemos o nitrogênio e o oxigênio. Também o gás argônio. Como que isso funciona? A mistura de gases é submetida a uma baixa temperatura ou a alta pressão, até ela sair do estado gasoso e entrar no estado líquido. Depois que as substâncias estão no estado líquido, lembrando, formando uma mistura, elas passarão pelo processo de destilação fracionada. Por exemplo, o processo de fabricação do nitrogênio líquido, que é uma substância utilizada para resfriamento. O ar é preparado, é liquefeito. Como o gás nitrogênio possui um ponto de ebulição de menos 195 graus Celsius, enquanto o gás oxigênio possui um ponto de ebulição de menos 193 graus Celsius, o gás nitrogênio vai passar primeiro pela coluna de fracionamento, ficando para trás o gás oxigênio. Finalmente, o último tipo de separação de misturas homogêneas de hoje, a evaporação. Ela é utilizada para a separação de misturas de sólido mais líquido e ela é bem interessante em usos de larga escala. Por exemplo, a extração de sal do mar nas salinas. Notem, você tem grandes áreas onde você fica com a mistura parada, a água evapora e fica para trás o sal, que depois será beneficiado para chegar na nossa mesa e salgar o nosso alimento. Bom, pessoal, nós encerramos o conteúdo da segunda aula. Até o momento, nós já estudamos muitos conceitos. Essa aula trouxe a revisão de diversos conceitos importantes que nós continuaremos usando na aula que vem. Estudem, leiam o material, façam os exercícios. Se vocês tiverem dúvidas, lembrem, às segundas-feiras, de 9h30 às 10h30 da manhã, eu estarei no Google Meet com o link de acesso lá nas salas de aula, disponível para tirar as dúvidas de vocês. Estudem, que semana que vem nós teremos o conteúdo de separação de misturas heterogêneas. Aguardo vocês. Até lá!